Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero convidar você a acessar o nosso site, nosso portal, paparazorubronegro.com.br. Acesse aí, paparazorubronegro.com.br. Você tem as notícias escritas, matérias nossas, o dia inteiro, tudo sobre Flamengo para você acompanhar. Tem os nossos vídeos também, os links dos nossos vídeos no YouTube. Tudo aí, você que às vezes fica esperando a notificação e o YouTube não manda, você pode receber lá no paparazorubronegro.com.br, além de todas as notícias, matérias escritas, acompanhar o Mengão diariamente no portal do Paparazzo Rubro Negro. Coloca na sua página inicial do navegador que você não vai se arrepender. Gabigol merece ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Bruno Henrique, certo no Mengão? Será que tá tudo certo mesmo para ele renovar? A gente tem informações aqui. E o De La Cruz, hein? Acabou com a seleção brasileira e agora fica ainda mais difícil de contratar o uruguaio. Essas e outras notícias, como por exemplo o Tite, né, com algumas mudanças no time do Flamengo para amanhã, para o jogo contra o Cruzeiro, você acompanha aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido aqui a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente sempre chega aqui, né, lembrando você que você tem 5% de desconto, 5 com o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Além disso, tem aqui o nosso QR Code, né, para você acessar o nosso canal do WhatsApp, canal do Paparazzo Rubro Negro no WhatsApp. Então acesse para você ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Temos também aí 6 de 6, a plataforma, cara, essa aí espetacular, né? A plataforma que você é gratuita, você não paga nada, é um fantasy game, tá? Não é casa de aposta, você acessa, vai ali escolher os resultados de 6 jogos, fazer os palpites. Se você acertar, são 250 mil reais. Se você não acertar, mas você conseguir 4 de 6 ou 5 de 6 e for o que mais acertou na rodada, mesmo com erros, você pode ganhar 10 mil reais. Então, tem essa possibilidade gratuita. Faça o seu cadastro agora mesmo, o QR Code está aqui, né? Eu vou revezar QR Code, tanto o QR Code do nosso canal do WhatsApp, quanto esse QR Code aqui da plataforma 6 de 6. E você pode estar fazendo aí a sua fezinha, o seu palpite. Cara, é muito bacana, tá? Eu me divirto, toda a rodada eu vou lá, a rodada tá aberta, aproveite. O jogo que tem do Flamengo é Flamengo e Vasco. Já pode deixar o seu palpite lá e não esqueça de colocar também os cartões amarelos. Faça o cadastro agora mesmo e aproveite essa rodada. Bem, vamos lá. Falar sobre De La Cruz, né? O Júlio Miguel Neto tem trazido aí informações sobre novas tentativas do Flamengo para realizar a contratação do meia Nicolás De La Cruz, né, do River Plate. E na noite dessa terça-feira, o Nicolás De La Cruz fez o segundo gol do Uruguai contra o Brasil, jogou muito bem e fez o segundo gol, né, do Uruguai contra o Brasil, fechou o caixão do Brasil, né? O Brasil que vive um momento terrível com o técnico Diniz, né? Depois de tanto tempo invicto em eliminatórias, perde pela primeira vez já com o Diniz em quatro rodadas. Cara, a seleção brasileira, se foi mal na Copa do Mundo, imagina agora, né? Que loucura, né? E aí a gente teve essa derrota para o Uruguai com o gol do De La Cruz e a seleção brasileira mais uma vez ferrando o Flamengo, né? Porque o que acontece? O cara leva no currículo dele que durante as eliminatórias ele fez o gol da vitória contra o Brasil. Tudo isso, todos esses fatores, o destaque do De La Cruz, né, inclusive a questão do Arrascaeta não estar 100%, e aí, queira ou não, ficou na reserva. Todos esses momentos que o De La Cruz tem vivido, esse destaque dele na seleção uruguaia, fazem com que o valor dele fique ainda maior. O River, a gente sabe que tem lá uma multa rescisória. O Flamengo não queria pagar a multa e ainda ter que pagar
os outros 50%. O que negociou lá com o Liverpool do Uruguai, né? O Liverpool do Uruguai, né? Então tem ainda a questão dos 50% do Liverpool do Uruguai. Aí se você paga a multa do De La Cruz, você ainda tem que acertar esses 50%, então tinha que chegar num consenso de valor. E o River não tem interesse de vender o jogador, ainda mais para o Flamengo, né? Possível adversário todo ano na Libertadores. Então, o Flamengo acabou não contratando o De La Cruz, pagando a multa, porque entendia que o valor ficaria muito alto, que ainda teria que pagar o Liverpool do Uruguai. E aí, com isso, o Flamengo se deu mal, porque aí o cara começou a jogar mais, o Arrascaeta se machucou, o De La Cruz começou a jogar mais pelo Uruguai, e ontem, né, despachou o Brasil 2-0 e fez o gol da vitória. Com isso, fica até mais difícil. A gente teve aí as informações do Júlio que o Flamengo voltaria a tentar a contratação do De La Cruz agora no final do ano, né? E o jornalista Vene Casagrande ontem também confirmou essa informação, né? O Flamengo querendo formar aí um grande elenco. O Flamengo vai voltar a negociar com o uruguaio para a próxima temporada. A diretoria prometeu ao Tite que é necessário ter um plantel forte, qualificado desde já, e mais jogadores ali naquela posição ali do meio de campo, fazendo a meia, né? O Arrascaeta não aguenta todos os jogos. Tem o Ribeiro também como opção, inclusive a gente vai falar sobre isso aqui para esse jogo desta quinta-feira contra o Cruzeiro, mas o Flamengo precisa sim se reforçar, e essa questão do De La Cruz aí ficou ainda mais complicada. Esse gol, vi torcedor do Flamengo comemorando ontem o gol dele contra a seleção brasileira e falando, o futuro jogador do Flamengo aí. Cada gol que ele faz na seleção do Uruguai, mais difícil fica para o Flamengo contratar, né? É uma realidade, o jogador está crescendo, né? Ainda é jovem, mas está se tornando uma realidade na seleção uruguaia. O nome do Gabigol está em pauta aí nas conversas da diretoria, no caso para fazer essa renovação aí, né? O contrato dele com o clube acaba no final de 2024 e as partes, segundo Mauro César Pereira, já debateram sobre o acerto, caso realmente o camisa 10 renove com o Flamengo, será o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Atualmente ele recebe por volta de 1,6 mais aí bônus e tal, chegando a quase 2 milhões por mês no Flamengo, sendo que seu contrato é válido até dezembro de 2024, como a gente passou para vocês. Com acerto iria até 2028. Ele receberá mais de 2 milhões mensais, segundo o jornalista Jorge Nicola, e o valor ultrapassa os salários do Dudu do Palmeiras e Suárez do Grêmio. E aí os torcedores do Flamengo revoltados, por exemplo, o Júlio Camarati, jogando menos e ganhando mais. Futebol amador é uma bênção. O Luiz David falou aqui, loucura. Danilo Soz, vacilo renovar com Gabigol. Esse já entregou tudo. É hora de agradecer e permitir a ambos viverem novas experiências. O Juan Figueiredo, 33, e vão deixar o melhor jogador do time ir para o rival por causa de 1 ano de contrato. Pelo amor, não, agora são 2, né? Palmeiras ofereceu 4, segundo o GE, e a gente confirmou. Conversei com o staff do jogador, ele confirmou que recebeu uma proposta de 4 anos aí do Palmeiras. Disse que é real, que não tem nada de especulação, de leilão, é real. Palmeiras, da parte do jogador não, que o Palmeiras realmente ofereceu 4 anos, justamente no dia que o Flamengo fala num contrato a mais de 4 anos para o Gabigol, né? O Rômulo Ferreira falou, ele vai calar a boca de todo mundo ano que vem e nesse resto de ano. Esperem e verão. Time todo tá mal. Os únicos que estão bem são BH e Pulgar. Não, e na verdade o BH foi bem um jogo só contra o Botafogo, né? Os outros foi mais ou menos, tá voltando. O Daviz 144 falou que para mim renovaria contrato vitalício. Então tem muitos torcedores que defendem também o Gabigol, mas a grande maioria tá reclamando, tá? O Rony 91 CRF e o BH, que é bom, ficam enrolando para renovar com o cara. Olha, o Alex Ousa 1. Pega esse dinheiro que vai gastar do Gabriel e fecha com o Bruno Henrique por mais 3 temporadas. Trazer outro atacante pro lugar do Gabriel.
ainda tem um ano, né, com ele até o final de 2024. Dá tempo de procurar. Mas eu seguraria os dois, tá? O Malafaia Felipe. A torcida não quer esse cara. O Tite não quis ele na seleção. Ele não tá jogando nada. Será um Luan no Flamengo. O Elique Pompeu marcou o Marcos Braz e o Rodolfo Landim. Melhor não, tá? O Berguinho Divulgações, queremos o Bruno Henrique, Flamengo. Marcou o Flamengo. Esse sim merece receber o valor e não o Gabriel, tá? Então, os torcedores aí revoltados, né? Boa parte da torcida, tá, gente? Não vou generalizar. Revoltada com esse acerto por mais... São 4, né? Como já tinha mais um ano de contrato, 5 anos com o Gabigol ganhando um salário acima de 2 milhões. O meia Vitor Hugo, né? Uma das peças fundamentais do elenco do Flamengo em 2023, né? Jogou muito. Teve, óbvio, recentemente um mau momento, mas foi peça importante sim. Pode desempenhar aí um papel ainda melhor. Em entrevista aí a Flá TV, ele falou sobre o Tite. As expectativas são muito positivas, é um técnico de seleção brasileira que ganhou tudo no futebol nacional. Espero que ele possa estar nos ajudando e tirando o melhor de cada um. Talvez, se os times derem uma desligada para chegarmos e conseguirmos esse título, né? Eu também acho que pode acontecer. A gente vai acreditar até o final e tenho certeza que ele será muito importante. Eu já tive a oportunidade de jogar em quase todas as posições, já fiz uma pré-temporada como 5 também, já joguei como 8. Com o Mário Jorge fui ponta, mais aberto, mas a maioria dos jogos foi como meia. Como um 10, como um 10 também, é a posição que eu gosto de jogar, estar ali perto do gol e marcar. Então, ele dizendo que ele gostaria de ser mais uma opção aí, ali para disputa com o Arrascaeta, Everton Ribeiro. E de olho no apito, né, desta quinta-feira, olha só, a CBF divulgou a escala de árbitros da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e Cruzeiro e Flamengo. Teremos aí o Rafael Rodrigo Klein, tá? Será auxiliado aí por Bruno Rafael Pires, de Goiânia, Maurício Coelho Silva Pena, Rio Grande do Sul, e o VAR será de Daniel Nobre Bins, tá? Flamengo e Cruzeiro acontece nesta quinta-feira, às 19 horas, no Mineirão. Lembrando que o Cruzeiro, há 4 anos, não vence no Mineirão pela Série A, tá? Que loucura, né? E que o Flamengo não levante defunto mais uma vez, né? Esse aqui é o problema. O grande problema dessas notícias é o Flamengo. Cara, o Flamengo, quando eu lembro desse negócio que o Cruzeiro tá há muito tempo sem ganhar no Mineirão, eu já penso logo, pô, o Flamengo adora, né? Mas a gente vai ganhar, né? A gente sabe que é jogo de estreia do Tite, né? E eu acredito que o Flamengo vai dar um gás aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro e não vai dar mole não, né? A gente tem que acreditar. Inclusive a gente vai passar a provável escalação para vocês, que o Flamengo pode ter aí mudanças importantes para esse jogo contra o Cruzeiro. Olha, se o Gerson não jogar contra o Cruzeiro, o Tite deve optar por Vitor Hugo como substituto direto, tá? Ou até mesmo promover mais mudanças. Entre elas aí, Everton Ribeiro, que pode ser recuado, dando espaço para mais um ponta no time, tá? Então, cara, ele experimentou os 3 goleiros nos treinos, ele fez várias situações aí nos treinos, e o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, e aí Gerson ou Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, tá? Ou Gabigol. Uma coisa importante da gente falar é que o Davi Luiz, né, voltando a ser titular aí, sei que a torcida tá pegando no pé e tudo mais, mas isso, a questão é que o Léo Pereira recebeu aí o 3º cartão amarelo no jogo do Flamengo contra o Corinthians, aquele lance que deram o pênalti, né, e depois teve um lance igual a favor do Flamengo, que não deram nem amarelo e não deram o pênalti pro Flamengo. Então, o substituto estava aí entre Davi Luiz,
Pablo e Rodrigo Caio, e o Tite escolheu o Davi Luiz. A gente querendo tanto o Rodrigo Caio, né, Tite? A gente querendo ver o Rodrigo Caio jogar novamente, e você, pelo visto, está escolhendo aí o Davi Luiz. Eu nada contra o Davi Luiz, tá, gente? Mas eu fico triste pela falta de oportunidade do Rodrigo Caio. Mais um técnico chega e mais uma vez o Rodrigo Caio não deve ter oportunidade. Ele também testou aí opções no Flamengo e não deve ter aí o segundo jornal extra, Pedro e Gabigol na estreia, tá? Então, o jornal extra falando que apesar de alguns testes que ele fez, ele bateu papo, né, com Pedro e Gabigol, mas provavelmente ele utilize somente um atacante, tá, gente? Então, primeiro momento, ele não deve vir Ele teve essa conversa individual, né, com os jogadores antes de montar a primeira escalação, mas ele não deve vir, então, com os dois em campo, um ao lado do outro, tá? Embora muita gente queira ver os dois jogando juntos, a probabilidade é muito pequena. Falar aqui agora sobre o De La Cruz, que o Flamengo está elaborando aí o período para dar o bote certo no River pelo De La Cruz, e aí a gente fala sobre o Bruno Henrique, né? Eu tinha comentado com vocês das notícias confirmadas pelo Vene, que o Júlio vinha trazendo sempre, a gente aqui também trouxe, que a gente sabe que ele é objeto de desejo do Flamengo, né? E aí o Flamengo está, o Spindel aí e o Marcos Braz continuam aí conversando com os agentes do De La Cruz, né? O Flamengo não descarta aí essa situação de uma nova tentativa no final do ano. O staff do jogador sabe do interesse do Flamengo, tá? Essa é uma realidade. E o Flamengo então está vendo aí o momento certo, tá? Que deve ser dezembro que o Flamengo vai fazer aí a nova investida junto ao River para tentar contratar. O contrato vai estar cada vez menor, ele não renovou com o River. Vai ser uma preocupação para o próprio River também, para manter o jogador. Ele tem contrato com o River até 2025, mas final do ano vai estar faltando mais uma temporada para ele ficar com passe livre, né? Para ele ficar livre no mercado. Então, a gente sabe que o Braz já confessou publicamente que o De La Cruz interessa ao Flamengo. Então é um nome aí que o Flamengo com certeza vai buscar para contratar aí para a próxima janela, né? O Flamengo vai tentar de tudo, apesar de eu falar para vocês que está valorizado. Com relação ao Bruno Henrique, né? O mesmo Vene falou que ele vai ficar. A gente tinha trazido para vocês que ele não queria ir para rivais do Brasil e que o Flamengo dificilmente perderia o Bruno Henrique. Surgiu ontem a questão dos 4 anos do Palmeiras, e eu falei aqui no canal, quem acompanhou a minha live com o Júlio e também mais cedo, eu falei, olha, o Flamengo está eu tenho falado isso, 99% de chance do Bruno Henrique ficar. Continuo achando que o Bruno Henrique fica. Até pelo que eu escuto, que o Flamengo não quer perder o jogador. Ah, mas saiu a informação que o Tostes, que o pessoal das finanças do Flamengo voltou atrás. Não, o Flamengo, pelo contrário, o Landim quer segurar o jogador. O Vene trouxe essa confirmação ontem, que o Landim quer segurar o jogador. Tá? É o interesse do Flamengo manter o jogador, e o Landim não quer ficar marcado como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras. Então, os palmeirenses, a probabilidade, segundo as notícias que têm saído aí, e a gente também tem recebido as mesmas informações, a chance dos palmeirenses chorarem mais uma vez tentando contratar um jogador do Flamengo são imensas, tá? O Rodolfo Landim já informou aí aos seus companheiros que não gostaria então de ficar marcado, como eu falei, conhecido, né, como o mandatário que perdeu o atleta para o Palmeiras. A gente relatou também nessa semana que o Bruno Henrique, se saísse, o Flamengo não iria para nenhuma outra equipe do Brasil, iria somente para fora, mas que o interesse dele era se aposentar no clube. Era 3 anos de contrato para se aposentar no clube. Conversei com o Denis Ricardo ontem e ele mantém. O interesse do jogador é ficar. Cabe à diretoria do Flamengo cobrir o que a gente está pedindo. A questão financeira não é todo o problema. A questão principal são os 3 anos. Eles querem 3 anos de contrato. O Palmeiras ofereceu 4 já. Mas se o Flamengo chegar nos 3, muito provavelmente se resolve. O Landim, segundo o jornalista Vene, já
teria batido o martelo que não vai perder o Bruno Henrique de jeito nenhum, tá? Então, nos foi aí confirmada essa questão do Palmeiras interessado, fazendo realmente a proposta, mas a informação é de que o Flamengo não quer perder o jogador de jeito nenhum, tá? Então a gente tá aí nesse impasse ainda, né, pela renovação, né, do Bruno Henrique, mas eu acredito que a gente possa ter um final feliz aí com o nosso BH. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!